Estamos começando uma nova temporada e no estudo de hoje vamos entender alguns princípios que são fundamentais para compreendermos a revelação profética do livro do Apocalipse. É agora no programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Que alegria! Novo mês, setembro chegou, é o mês do início da primavera. Que coisa boa, né? Eu acho que é lá pelo dia 21, 22, né? E vai mudando, e aí vem o verão. É como a vida, né? É como a vida. Tem hora que é outono, tem hora que vem o inverno, mas a primavera chega. Que bom, estamos juntos no novo mês e começando uma nova temporada do programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. E olha, para você que acompanha o programa, que esteve com a gente nesses últimos meses, estudamos as profecias do livro de Daniel. E foi, particularmente para mim, muito significativo. Eu espero que você, se você está chegando aí pela primeira vez, está assistindo o programa pouco tempo, estuda, assiste esporadicamente, dá uma olhadinha, entra no nosso canal no NT Play, nosso canal no YouTube e assista a temporada de Daniel. Mas nós vamos continuar falando de profecias. Estudamos um livro profético do Antigo Testamento e agora vamos estudar um livro profético do Novo Testamento. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse. E como eu sempre menciono aqui no programa Escola Bíblica, na nossa Escola Bíblica da Novo Tempo, nós procuramos ter todo o material à sua disposição, o nosso material didático para o processo de aprendizagem. Por quê? Você ouve, você assiste o programa, mas você também interage com a gente, né? Conversa, manda suas perguntas, suas dúvidas, mas você responde. Portanto, receba na sua casa gratuitamente o nosso guia de estudos Apocalipse. Está aqui, ó. É gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E eu quero começar a temporada, não posso esquecer, eu terminei, né, na semana passada falando isso no livro de Daniel, que você pode receber o seu certificado de conclusão da temporada. É só você preencher todo o guia de estudos, ou seja, você, na última parte, você tem perguntas. Então, eu quero dar a dica agora. Começamos a lição 1, já vai fazendo a lição 1, vai fazendo uma de cada vez. E aí você destaca, está aqui, ó. Tem como a gente dar uma enquadradinha aqui, só para dar uma visualizada? Ó. No final do guia de estudos, você vai visualizar aí, né? No final do guia de estudos tem ali perguntas, são múltiplas escolhas. Você marca com um xizinho, tá bom? Isso também está, tá ótimo, isso também está no PDF, tá bom? Dá para você fazer online. Você vai marcando e depois você vai enviando. O nosso site é o novotempo.com curso Apocalipse, é isso? Tá? Então, novotempo.com curso Apocalipse. A gente pode trazendo aí durante a semana para você, se você quer preencher online. Mas não deixe de preencher para você receber o seu certificado. Estamos começando essa nova temporada. Vamos ter 18 temas para a gente estudar. Está aqui, ó. Está aqui a parte introdutória, são 18 temas. Tá? Isso. 18 temas, e a gente vai fazendo isso com muita tranquilidade, muita calma. Eu até terminei, Daniel, pensando assim, poxa, eu estava tão preocupado em apresentar o conteúdo, né, que às vezes a gente vai deixando por alto alguns detalhes que são importantes para a nossa reflexão, tá bom? Então, não esqueça, peça o seu guia de estudos Apocalipse
e vamos começar a estudar hoje talvez um dos livros mais intrigantes, mais comentados, mais desafiadores. Eu sei que talvez em sua igreja, sua comunidade, alguém possa dizer assim, não precisa, não estuda, esse é um livro que não deve ser estudado. E a gente vai perceber que o próprio nome é revelação, ou tirar o véu, descobrir. E é isso que o Senhor vai apresentar para a gente, uma linda mensagem de esperança. Eu quero orar a Deus neste momento. Nós vamos tirar essa parte inicial para a gente conversar um pouquinho sobre o processo de entendimento do texto bíblico. Eu sempre faço isso no início da temporada, porque a gente precisa abrir a Bíblia, a gente precisa ir para o texto bíblico e ter a certeza de que nós estamos compreendendo aquilo que o Senhor está apresentando para a gente. Vamos orar, porque mesmo que a gente siga, eu vou falar um pouquinho isso hoje, né? A gente siga as orientações que são técnicas, normais de um processo de leitura, é o Espírito Santo que vai nos dar compreensão daquilo que nós estamos lendo. Vamos orar a Deus? Pai do céu, estamos iniciando uma nova temporada, vamos estudar um livro profético, como estudamos o livro de Daniel. Vamos falar sobre os últimos acontecimentos da história da humanidade. Isso para a gente é desafiador, pode causar medo. Tantas produções já foram feitas, cinematográficas, falando a respeito do fim. Isso causa um pouco de ansiedade, angústia, mas que a gente mergulhe no texto bíblico e a gente entenda que o livro do Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Um Deus que deseja nos salvar e que nos dá oportunidade. Que essa bênção esteja sobre cada um que vai acompanhar a gente, que está acompanhando. Cada família, meu Deus, que não importa a situação que se encontrem, que encontrem em Ti a grande esperança para a vida. E que a gente descubra isso ao estudarmos o Apocalipse, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu convido você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Como eu mencionei, vou trabalhar um pouquinho hoje questões técnicas, tá? Quero dizer para você, né, eu sempre gosto de mencionar que a gente tem aqui na Novo Tempo a nossa escola bíblica, o programa é parte da escola bíblica, a gente tem a nossa escola que atende, que produz materiais, que distribui, que recebe suas ligações, que responde, que envia, né? Esse é o nosso propósito aqui, formar alunos através da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e nós acreditamos aqui na Novo Tempo que esta palavra transforma, essa palavra dá uma nova perspectiva e eu espero que essa palavra esteja alcançando aí a sua casa e a sua família, tá bom? Então, eu quero trabalhar um pouquinho com você nessa parte inicial, o processo de interpretação. A lição número 1 do nosso guia de estudos é contagem regressiva para o futuro e a gente vai trabalhar isso ao longo de toda a temporada. Para a gente ler um livro, inclusive a Bíblia, né? Qualquer livro, é importante a interpretação para a compreensão. O que é o processo de interpretação? É eu ler o texto bíblico e entender o que o autor quis dizer ao receber a inspiração do Espírito Santo. No processo de compreensão da Bíblia, de composição do texto bíblico, da escrita, e depois de juntar tudo que nós temos, houve o Espírito Santo guiando. O Espírito Santo deu autonomia para o autor bíblico escrever, mas o Espírito Santo guiou a sua mente. O Espírito Santo não ditou, eu já falei isso aqui em algum momento, quando eu mencionei sobre o processo de composição. O Espírito Santo não ditou o que está na Bíblia. Por isso que existe a particularidade de cada autor, a sua cultura, a forma como ele escrevia, mas o Espírito Santo guiou para que o que estivesse aqui fosse a palavra de Deus.
Esses dias alguém me mandou uma mensagem perguntando assim, pastor, mas como que eu sei que tudo que está na Bíblia, e eu até já mencionei em outros casos, né? Esse foi um caso mais recente, como eu sei que tudo que está aqui não foi alterado, não foi mudado? Quando a gente lê o texto bíblico, quando a gente compara, por exemplo, o primeiro livro a ser escrito até o último, 1.600 anos de diferença, 40 autores diferentes, 3 línguas, e a gente lê o texto, existe um processo harmônico, não da vontade de uma comunidade, de uma igreja, não, mas da vontade de Deus. Por quê? Porque quando você lê o texto bíblico, você percebe que muitas vezes o texto bíblico confronta o que a gente, como igreja, às vezes quer apresentar. Por isso que toda igreja, ela deve submeter o que a palavra de Deus diz, não o que a igreja acha, não o que a tradição diz, não o que o pastor... Eu não quero apresentar aqui o que está na minha mente. Eu não quero apresentar aqui o que eu quero. Não, eu quero não atrapalhar o texto bíblico. Por isso, no processo de compreensão ou de interpretação, eu tenho que seguir algumas regras que são importantes. É como se eu fosse ler um outro livro. Vou dar exemplo, eu vou ler uma ficção. Eu tenho que entender que aquele é um livro de ficção, esse fato não é real. Se eu vou ler um livro baseado numa história verdadeira, existe uma forma de olhar. Esse livro é uma história, descreve a história de alguém. Se eu vou ler um livro de poesias, eu tenho uma outra forma de ler o texto, para que eu interprete corretamente. Por exemplo, ler um livro de ficção entendendo que é uma história real, eu estou fugindo daquilo que o autor quis colocar. Fica claro isso para você? E ler a Bíblia é exatamente esse propósito. E eu quero recapitular rapidamente, porque nós vamos, mais uma vez, ler um livro de profecias. E quando eu ler um livro de profecias, eu tenho que entender que eu tenho ali simbologia. Eu posso ter uma descrição, né, de um momento, que é o que acontece, por exemplo, no capítulo 1 do Apocalipse, o processo de composição. João estava na ilha de Patmos, exilado por causa da palavra do Senhor, e aí lá ele vai receber as revelações do Apocalipse para 7 igrejas. Então dá para entender que eu tenho que mergulhar no texto e dizer assim, o que o autor bíblico quis apresentar aqui. Então, quero recordar algumas regras que são importantes nesse processo. A gente já falou isso para quem lê a Bíblia normalmente. Então, leia o texto atentamente. Em alguns casos, o texto por si só, ele vai dar resposta, ele vai falar, né? Posso ler uma bem-aventurança, por exemplo, a gente vai ver no Apocalipse, a gente tem 7 bem-aventuranças. Vamos aplicá-las. Mas, para eu aprofundar um pouquinho mais, que talvez o texto por si só não me disse, eu devo ler o contexto. E esse contexto pode ser histórico, pode ser geográfico, pode ser religioso e pode ser cultural. Então, buscar essas informações são importantes. Porque, primariamente, o texto, por exemplo, foi escrito para, né, carta de Paulo a Timóteo. Primariamente, ele escreveu para Timóteo. Então, entender o contexto dessa escrita, quem é o público-alvo, que é o caso do Apocalipse, nós vamos perceber ali nos primeiros capítulos que o Senhor está dizendo assim, escreve isso para 7 igrejas. Igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor, hoje atual Turquia. A gente vai explorar isso. Mas será que essa mensagem é só para aquelas igrejas localmente? Não. Estamos falando de um livro profético, então é uma mensagem para aquelas igrejas, é uma mensagem que representa um período profético da história e é uma mensagem que se aplica para a nossa vida. Porque o texto bíblico se torna relevante quando ele falou para mim de alguma forma.
Fica claro isso para você, mesmo que eu esteja lendo uma profecia. Agora, entender todo esse processo, quem era o público, qual era o contexto, ajuda a gente a compreensão. Aí você diz assim, ah, pastor, mas eu tenho mais dificuldade de entender, e quem não tem acesso a isso? Lembra, eu vou enfatizar agora, vou falar de novo isso. O Espírito Santo é o maior interessado na nossa compreensão do texto bíblico. Por isso, eu leio, é natural que eu vou ter as minhas ideias iniciais, né? Eu não consigo, eu leio com as minhas, a minha ideia formulada. Mas o meu desafio é ir para o texto bíblico e ler o texto bíblico dizendo assim, Senhor, me esvazia da minha visão, desfaz, porque assim, eu leio com aquilo que eu aprendi, com a forma cognitiva, né? Como o meu cérebro pensa, com as minhas barreiras, meus preconceitos, quando em realidade eu deveria me render totalmente àquilo que o Senhor tem para me dizer. Vamos lá, sequência. Então, terceiro, leia outros textos que falem do mesmo assunto. Por exemplo, no Apocalipse, a gente vai ter 404 versos. Desses 404, 278 versos são versos do Antigo Testamento. Então, há uma ligação total, importante, e a gente vai ver que essa ligação, como eu mencionei na temporada de Daniel, agora eu vou fazer o inverso, né? Daniel ecoava no Apocalipse, e a gente vai ver muito isso, que João está ligado diretamente, até a própria estrutura de composição é muito semelhante. A gente vai encontrar eu, João, se referindo como lá no livro de Daniel, eu, Daniel, se apresentando como personagem, e várias outras semelhanças. Então a gente vai estudando isso. Outra coisa importante é o gênero literário, que linguagem foi usada. Estou estudando um livro profético, então eu tenho que entender que é um livro de simbologia. A gente vai resgatar a nossa tabelinha profética, né? De símbolos para a gente entender. Então eu tenho que, como eu mencionei, esse é um livro de história, é uma narrativa, ok, eu vou usar esse processo de interpretação. Essa parte é uma parte profética, então é importante que eu entenda a simbologia. Quando houver limitações, esses dias eu li uma meditação, estou lendo diariamente, de um professor, que é uma pessoa muito querida, não sei se eu já citei aqui, mas vai meu abraço, pastor Emilson Reis, foi meu professor no seminário, e ele fala assim, talvez você não vai ter compreensão de todas as coisas que o texto bíblico apresenta, mas é nessa hora que o Espírito Santo vai atuar na sua mente. E nós temos que crer que o Espírito Santo está atuando na nossa mente para a compreensão. Está aqui, o Espírito Santo inspirou o autor bíblico para escrever e vai nos dar iluminação para compreendermos a mensagem. Acredite nisso. E eu quero conversar com você agora. Você acredita nisso? Você acredita que o Espírito Santo vai te dar compreensão ao abrir o Apocalipse? Eu acredito. Portanto, tire os preconceitos, tire as barreiras ou aquelas falas, até de líderes religiosos, que eu respeito, mas que são falas equivocadas, de dizer assim, não, esse livro não pode ser lido. Não. É o livro da revelação. É o livro que vai mostrar quem é Jesus Cristo. Agora, só para a gente fundamentar, porque eu gosto de fazer a citação e fundamentar no texto bíblico, isso vos tenho dito, o contexto aqui, o Senhor, é a respeito da vinda do Espírito Santo, isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Está aqui. Essa é o Senhor dizendo. O Espírito Santo é quem vai nos fazer entender, vai nos ensinar todas as coisas. O nosso papel aqui é só poder contribuir para você, facilitar através do guia de estudos, mas vá à palavra.
E está aqui o primeiro verso. E eu quero dizer que a gente tem que até estudar isso, né? Eu pedi para a Lídia colocar, obrigado, viu, Lídia? A palavra, né? Revelação de Jesus Cristo, que é como o livro começa. Originalmente a palavra é Apocalipsis. Isso, Christos. Revelação de Jesus Cristo. Está aqui. A palavra Apocalipse a gente traduz como revelação. Ou seja, originalmente a ideia é tirar o véu, descobrir. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, se você pegar lá o texto grego originalmente, você vai encontrar a palavra Apocalipsis, revelação. Por isso, nós devemos buscar compreender o texto bíblico. Esse é o nosso propósito. Eu quero trazer rapidamente informação, ela é técnica, mas ela é importante. Porque existem, basicamente, 4 formas que as pessoas usam, que os estudiosos usam para interpretar o texto bíblico. O primeiro chama-se preterismo. Esse método preterista afirma que o livro do Apocalipse diz respeito, em primeiro lugar, à situação das igrejas cristãs na província da Ásia durante o primeiro século depois de Cristo. E é isso mesmo, se você ler, você vai ver que está falando de uma mensagem para 7 igrejas. Só que é onde está o problema do preterismo. O livro não conteria profecias preditivas. Ou seja, esta é uma referência específica àquilo que aquelas igrejas passaram. Então, não tem profecias preditivas. É a situação somente para a igreja. Então, nós não adotamos e não concordamos com esse método. O outro é o idealismo. O método idealista argumenta que qualquer propósito histórico dos símbolos do Apocalipse argumenta contra qualquer propósito histórico dos símbolos do Apocalipse. O livro conteria uma descrição simbólica da luta contínua entre o bem e o mal, que não pode ser aplicada a nenhum período temporal, lugar histórico específico. Ou seja, então aqui é uma simbologia. Você tem a luta entre o bem e o mal. Argumenta contra qualquer propósito histórico dos símbolos. E a gente estudou, por exemplo, o livro de Daniel, a gente tem simbologia, um período determinado, a gente vai ter aqui o período da Babilônia, ao estudarmos o Apocalipse. Então, segundo o idealismo, nós não podemos aplicar a nenhum período histórico. Então, temos um outro problema com o idealismo. O terceiro é o futurismo. Em contraste com o preterismo, o futurismo coloca todo o significado do livro no futuro. Ou seja, mesmo que esteja se referindo a uma mensagem para 7 igrejas, tudo está relacionado ao futuro. E aqui vem o quarto método, que é aquele que nós cremos que nos dá compreensão exatamente do que o autor bíblico quis dizer. E a gente chama de historicismo. O livro do Apocalipse fala da história cristã, desde os dias de João até a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse está ligado ao livro de Daniel, que apresenta períodos sequenciais da história. Dá para entender? Então, o que nós temos no Apocalipse? Temos referência histórica. Temos o que aconteceu a partir de João para 7 igrejas, os 7 períodos da história, até a segunda vinda do Senhor Jesus e a restauração da terra após o período dos 1000 anos. Quando a gente vai para o texto, para entendermos o Apocalipse, o historicismo é o melhor método para que a gente compreenda. Quero dizer para você que você pode pedir o seu guia se você não, a gente apresenta aqui algumas informações a mais, aí você vai acompanhando através do seu guia de estudos. É o 129 82 44 44 49. Não deixa de ter o seu guia aí, tá bom? Mas você pode acompanhar as nossas apresentações aqui também. Então, no Apocalipse nós temos as revelações de João, que nos encaminham de volta aos segredos que Daniel apresentou. Períodos da história, mas agora até o final. Por isso, você vê que há uma ligação direta, lá em Daniel capítulo 12, e verso 12 e 13 diz: bem-aventurado o que espera
e chega até 1335 dias, período de perseguição e período em que a igreja, o poder político religioso perderia o seu poder. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A gente percebe que feliz, abençoado interiormente, é aquele que busca conhecer a palavra. E aí isso ecoa em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Vejam só, Daniel termina com uma bênção e o Apocalipse começa com uma bênção. Eu vou trabalhar isso um pouquinho amanhã, mas rapidamente, bem-aventurado é aquele que lê. E originalmente, o texto no original está no singular. Bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam. É interessante que, trazendo uma informação cultural, né? Dentro da visão bíblica, hebraica, o ouvir e o guardar estão associados, estão ligados. Por isso, João começa a dizer, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que guarda e ouve. Amanhã eu aprofundo isso, mas eu queria dizer para você que ler, ouvir, não é um ato que termina. O que a gente está fazendo aqui, no Escola Bíblica, estudando a Bíblia, não vai terminar ou não deveria terminar com o fim do programa. O que a gente aprende numa temporada, o que a gente aprendeu, não deveria terminar no final da temporada. Ouvir leva a uma ação. Eu vou guardar. Eu vou viver. Estamos começando uma nova temporada. Nós vamos ler. Nós vamos ouvir. Mas a gente vai viver. E eu pergunto para você no início dessa temporada. Você deseja ler o Apocalipse comigo? Você deseja ouvir o que o Senhor tem para nos apresentar? Mas lembre-se, ouvir está associado a guardar. É vida. É vida. Eu quero ler, ouvir, mas eu quero viver aquilo que o Senhor está me apresentando. Você deseja? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai, estamos começando uma nova temporada. A gente vai ler, nós vamos ouvir Tua palavra, mas a gente quer guardar. A gente quer viver isso todo dia. Nos ajude. É desafiador porque isso mexe muitas vezes com crenças, com a vida, mas que pelo poder do Espírito a gente consiga isso. Eu suplico em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, estamos iniciando uma nova temporada e eu convido você amanhã, vamos estar juntos, vamos juntos, vai ser uma bênção. Um abraço e até amanhã.